o dom da profecia. Aqui no capítulo 14 está-se a falar sobre o dom da profecia. No 14 que diz: segui o amor, procurai os dons espirituais, mas é melhor que profetizeis. É melhor profetizar. E aqui no versículo 3 do capítulo 14 diz: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O dom da profecia diz que é o maior dom. O maior dom é o da profecia. Todos os outros dons são tão importantes, são tão indispensáveis na igreja, nos crentes, mas o dom da profecia é ainda mais. Mas por que é tão importante a profecia? É que o Espírito Santo, Deus dá o dom da profecia a uma pessoa. A muitos o Senhor nos dá o dom da profecia. Então, o que acontece quando uma pessoa vem pela primeira vez aqui à igreja? Vem, eu imponho as mãos e oro pela pessoa. E o Espírito Santo começa a falar pela minha boca. O Espírito Santo usa a minha boca, usa a minha língua para falar. E começa a falar e a dizer-lhe coisas. Isso que estou a falar não sai nem dos meus pensamentos, nem sai do meu coração, mas é da minha boca que vão saindo essas palavras. E vão saindo. Então, quando saem as palavras da minha boca, às vezes eu as subo ao pensamento como para processar, para processá-las e para que não me esqueça do que está a dizer a essa pessoa. Essa é a profecia. Então, Deus diz a essa pessoa: tu estás muito triste, ou estiveste doente, ou tens uma doença de morte, mas eu vou curar-te. Ou vais fazer um negócio, ou vais fazer uma viagem, ou vais comprar, ou vais vender. Não faças esse negócio com essa pessoa. Bem, Deus fala o que Ele quer à pessoa de acordo com o problema que está a viver. E esse é o dom da profecia. Essa é a profecia. Deus a falar no momento. Isso é com o dom da profecia. Então, o dom da profecia, estamos a falar aqui dos dons espirituais e das suas manifestações, como se manifestam. O dom da profecia é muito diferente do profeta. Do profeta do Novo Testamento, do profeta do Evangelho de Cristo. Mas o trabalho ou a forma como Deus usa esse profeta é um pouco semelhante aos profetas da antiguidade, que é que a qualquer momento Deus pode revelar a esta pessoa, a este profeta. Revela-lhe algo, revela-lhe coisas. Ou quando ele ora, ou quando ele pede a Deus por alguém, então Deus fala-lhe dessa pessoa. Quando faz petições, então a este profeta, Deus pode dar-lhe a revelação. Ou alguém vem e diz-lhe: por favor, olhe que eu vou fazer um negócio. Olhe que estou angustiada. Amanhã vão fazer-me uma cirurgia muito delicada. É perigosíssima essa cirurgia. Tenho medo, tenho temor. Então, esse profeta ou a profetisa, se Deus quiser, ele revela-lhe no momento. E fala-lhe e diz: não te preocupes, que amanhã vais ficar bem na tua cirurgia. Vai em paz que vais ficar muito bem na tua cirurgia. Deus vai estar contigo. Então, o que faz Deus? Deus está aí a apoiar essas palavras. E isso cumpre-se sem necessidade de que este personagem lhe imponha as mãos e lhe dê a profecia. Não precisa, mas com o simples falar, Deus age. E isso é o trabalho do profeta, que é diferente. Claro, na igreja há muitos irmãos e irmãs com estes dons de profecia. E também são profetisas e profetas. Isso também há na igreja. Descubra você. Bom, então aqui na profecia, diz que a profecia serve para edificar a vida espiritual dessa pessoa que veio. Veio uma senhora pela primeira vez, triste, chorando e sofrendo. Então ela veio. Bom, eu impus-lhe as mãos e orei, e o Senhor dizia-lhe: não te preocupes com o teu marido, não te separes, não penses em separar-te do teu marido porque ele te ama. Dizia-lhe: ele te ama. Pois com essa frase que lhe disse que o marido a amava, isso derreteu essa mulher. Porque ela ia divorciar-se porque descobriu que ele tinha uma amante. Então ela estava magoada, sentida. Estava como se o mundo lhe tivesse caído em cima. E ela ia divorciar-se. Mas ela contou isso a uma amiga que é da igreja. E a amiga disse-lhe: vai à igreja e pede profecia. Mas esta senhora não era da igreja,
Mas bom, ela obedeceu e veio pedir profecia. Então o Senhor, tão lindo, o Senhor, sabendo que o outro, sim, tinha arranjado a amante, diz-lhe: o teu marido ama-te. Mas que bonito! Com isso foi suficiente para ela chegar lá, perdoá-lo e seguir a vida. E Deus parece que fez o milagre de tirar-lhe essa mulher a ele. E viveram felizes. Viveram felizes mais 2 anos, porque 2 anos mais tarde ele adoeceu, não sei de quê, e ele morreu. Mas ela ficou feliz porque diz: o meu casamento foi para toda a vida. Então, que felicidade! Esse é o dom da profecia, isso é o que significa edificação. E esta mulher o que recebeu? Ela recebeu edificação. Edificação por quê? Porque o seu coração estava destruído. Estava destruída, desconsolada, triste, ia se divorciar, ia terminar tudo, arruinar tudo depois de 30 anos de casamento. Então o Espírito Santo, com a profecia, diz: aquele que profetiza fala aos homens para edificação. Esta mulher foi edificada. Edificada tanto psicologicamente como fisicamente, porque continuou no seu lar. É isso. E diz que a profecia também serve para exortação. Exortar é dizer: faça isso, faça aquilo. Como uma vez em que vieram 2 jovens e receberam profecia. E na profecia o Senhor lhes disse: vocês são ladrões, andam a roubar, a tirar as coisas, os bens das pessoas. Arrependam-se, não façam isso. Vocês têm idade para trabalhar. Não façam isso, porque vão acabar na prisão e vão sofrer muito. Isso se chama exortação. Então lhes disse: arrependam-se, não façam isso. Se quiserem viver uma vida tranquila, uma vida cheia de paz, venham à igreja, busquem as coisas de Deus e Deus lhes dará felicidade e bênçãos. Isso é exortar. Exortar é falar, dar uma exortação, ou conselhos, ou uma orientação, ou dizer às pessoas: faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Isso é exortar, dar conselhos, orientar para o bem. Lembro que aqueles jovens não deram ouvidos e logo depois, em poucos dias, foram parar na prisão. Então diz que a profecia fala aos homens para exortação e também fala para consolação, para consolar. Como no caso daquela senhora que veio angustiada, também aí a profecia a consolou, a edificou e a consolou. Porque quando lhe disse que o marido a amava, então pronto, passou tudo o que ela sentia, porque foi uma felicidade e uma alegria, já que ela amava o marido, e saber que ele a amava foi maravilhoso. Então esse consolo, essa edificação, é o que o Espírito Santo faz por meio do dom da profecia. Ele consola uma pessoa. Há pessoas que estão tristes porque não têm dinheiro, porque não têm trabalho, porque não têm o necessário, o suficiente para viver, para desfrutar, e sofrem. Então essas pessoas vêm e o Espírito Santo, por meio da profecia, lhes diz: não fiques triste, porque eu vou abrir portas de trabalho para ti e também vou te dar um dinheiro extra, diz o Senhor. E então tu vais comprar aqueles móveis que tanto tens desejado, ou vais fazer aquela viagem que tanto tens sonhado, porque eu vou te dar essa bênção. Então essa pessoa é consolada porque diz: sim, eu quero isso, e se sente consolada. E ainda mais consolo e mais felicidade vem no dia em que o Senhor cumpre. Quando Deus cumpre, então aí o consolo é completo. Então, o dom da profecia, diz o apóstolo, é o maior dom. É o maior dom. Por quê? Porque serve para edificar uma pessoa, para que essa pessoa não se vá suicidar, que se cuide, que não tire a própria vida. Bem, Deus organiza-lhe a vida, resolve, ensina-o, consola-o. Deus faz esses milagres na vida das pessoas. Por isso se diz que a profecia é tão importante. No versículo 23 diz: se toda a igreja se reunir em um só lugar e todos falarem em línguas, e entra alguém pela primeira vez que não conhece a doutrina, ou entra alguém muito incrédulo, essa pessoa vai dizer: vocês estão loucos, estão malucos. O que é isso? Estão todos a falar em línguas.
Mas aqui no versículo 24 diz: em vez disso, se todos profetizarem e entrar essa pessoa nova na igreja, ou essa pessoa que não conhece a doutrina, ou o incrédulo, ele será convencido por todos. Por quê? Porque todos estão a profetizar, então certamente recebeu profecia de 5 pessoas. 5 pessoas impuseram as mãos sobre ele, lhe deram profecia, e diz: por todos é julgado, o oculto do seu coração se torna manifesto, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, declarando que Deus está verdadeiramente entre vós. Então veja como o dom da profecia é tão importante. Diz que por todos é julgado, que o oculto do coração se torna manifesto. Sim, o oculto do coração é porque a pessoa traz os segredos da sua vida. Traz segredos que ninguém sabe. E o Espírito Santo, na profecia, revela-lhe isso, para o convencer de que é Deus quem está a falar com ele. E quando diz que por todos é julgado, eu também me lembro que uma vez veio uma mulher à igreja, e quando lhe impuseram as mãos e lhe deram a profecia, o Senhor lhe disse: tens no ventre uma doença mortal. Vais morrer por causa dessa doença que está no teu ventre, e essa doença a tens desde que tiraste a vida de um filho que não quiseste ter. Diz: tu não quiseste ter esse filho, e esse filho te deixou essa doença de morte no ventre, e tu morrerás, e teus filhos ficarão órfãos. Isso é julgar. Aqui diz: se todos profetizarem em um só lugar, e vier alguma pessoa pela primeira vez, ou que não conhece a doutrina, ou é incrédula, e diz que por todos é julgada, por todos diz o oculto do seu coração. Essa mulher trazia oculto no seu coração o fato de ter cometido esse aborto. Porque depois ela confessou, disse: eu abortei, paguei para que me fizessem um aborto, e sim, tirei a vida do filho, e isso me deixou um cancro. Então Deus lhe disse isso. Isso era o oculto do seu coração. Ela tinha feito isso em segredo, e Deus lhe revelou ali na profecia. E Deus a julgou e lhe disse que iria morrer desse cancro. Então ela começou a chorar e, arrependida, pediu misericórdia a Deus. E então Deus lhe disse: como te arrependeste? Vou prolongar tua vida, vou te dar mais uma oportunidade. Assim, teus filhos não ficarão órfãos, mas crescerão e tu os verás formados. E assim aconteceu. Isso é o que se chama: se todos profetizarem e entrar o incrédulo, o que não conhece a doutrina, por todos é convencido e julgado, e o oculto do coração se torna manifesto. E essa pessoa se prostra com o rosto em terra, adorando a Deus, dizendo que Deus está conosco, entre nós. É isso. Estes são os dons espirituais e as suas manifestações. É isso que nós vivemos e praticamos aqui na nossa Igreja de Deus Ministerial de Jesus Cristo Internacional.